O De Casa em Casa desta semana, queridos irmãos, cobre um período de 6 capítulos, a história de Paulo, desde a sua despedida de Mileto, que vimos semana passada, dos irmãos de Éfeso, até sua volta para Jerusalém, quando então no templo ele é preso e a multidão se volta contra ele, ele precisa enfrentar o Sinédrio, depois é levado para Félix da Cesareia, ali também encontra a Agripa, e assim Paulo tem um modelo, um exemplo para nós. O que vemos de Paulo é que ele não deixou de fazer o que recebeu do Senhor desde o princípio, como uma missão. Ele foi o apóstolo da propagação do evangelho aos gentios. E quero ler, porque Paulo foi uma testemunha fiel do Senhor. E esta é a palavra-chave para a nossa meditação esta semana. O testemunho que Paulo foi em todas as circunstâncias. Vocês lembram que semana passada foi falado que Paulo, quando saiu de Mileto, ele disse assim para os seus irmãos: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E Paulo já tinha plena consciência disso, né? De que ele seria a testemunha, que ele viveria para isso. Quando o Senhor disse ao profeta Ananias, lá em Atos 9:15, vá... Que foi na conversão dele, né? Que foi na conversão dele, isso mesmo. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Que promessa, hein? E quando Paulo estava em Cesareia, ali em Atos 21:10, diz que ele demorou ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, e ele disse como Paulo haveria de ser entregue, né? Ele pegou o cinto de Paulo, né? E ele, como exemplo, colocou, prendeu as mãos e os pés, e disse que dessa forma ele seria entregue aos gentios em Jerusalém, né? Caso ele fosse a Jerusalém, né? Sim. E os que estavam com ele, os do local mesmo, rogaram a Paulo, né? Pediram assim, não vá, né? Queriam segurá-lo. Queriam segurá-lo, né? Mantê-lo, né? Mas diz na palavra que Paulo respondeu, né? No capítulo 21, versículo 13. O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, era a posição e a firmeza de Paulo, né? Que estava imbuído pelo Espírito Santo em cumprir e proclamar a missão, né? Proclamar o Evangelho, proclamar a Jesus, né? E estamos nós dispostos, né, a proclamar a Jesus a qualquer preço? Pensando que às vezes nós nos deixamos levar pela emoção, né? E quando enfrentamos então as últimas consequências, né, que nem a morte, será que nós permanecemos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu? Esta é a pergunta. E é interessante, a gente pensa que foi só a teimosia de Paulo, né? Mas não foi, porque aquele reboliço todo que deu no Sinédrio e tiveram que tirar Paulo de cena, diz a palavra no capítulo 23:11, que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então o Senhor se pôs ao lado de Paulo, o fortaleceu e disse assim: você está certo, você está fazendo exatamente o que eu estou esperando de ti como testemunha, e eu posso te usar até Roma. Então vejam que o Senhor nos anima e nos fortalece para aquilo que Ele nos chama. E ele foi fortalecido, né, e por isso ele diz lá em Atos 24:16, quando ele já está em frente ao governador Félix, né? Sim.
ele fala: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Amém. Ou seja, ele estava convicto, né? Ele foi fortalecido pelo Senhor, ele ouviu o Senhor, ele viu o Senhor que se pôs ao lado dele. Sim. E ele foi nessa fé, né? Cheio do Espírito e buscando sempre ter essa consciência limpa, né? De que ele estava fazendo a coisa certa. Glória a Deus. Amém. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que muitas vezes nós temos uma impressão de que Paulo era um apóstolo dos gentios, tinha um ministério extralocal, né, ou por toda a área dos gentios ao redor de Jerusalém e até a Ásia e até a Europa. E na verdade isso é um engano, porque parece que Paulo não tem nada a ver conosco, o testemunho dele é outro. E eu queria fazer uma pequena diferença em nossa maneira de ver, a nossa visão do que é ministério e missão, o que nós entendemos por isso, né? Então, Paulo tinha uma missão, recebido do Senhor Jesus desde que começou a sua vida cristã. E nós também recebemos essa mesma missão. Então, às vezes, nós achamos que aquilo foi um ministério do Paulo e que não tem nada a ver conosco. Então, há homens que têm ministérios e aí criam uma estrutura toda para cumprir esse ministério. E eu creio que isso dificulta a nossa visão em sermos testemunhas, apenas testemunhas no local onde o Senhor nos colocou. E eu queria simplificar, porque o Senhor nos chama para o simples, de sermos luz onde estamos, sermos testemunhas do Evangelho dele, onde estivermos, por onde andarmos. Por isso nós nos perguntamos se estamos dispostos, né, porque Paulo teve essa consciência, essa disposição diante do Senhor de cumprir a palavra, de ser testemunhas, né, de sermos testemunhas. E até quando ele está diante lá do rei Agripa, em Atos 26, 22, ele fala: mas com a ajuda de Deus permaneça até o dia de hoje dando testemunho, né, tanto a pequenos como a grandes. Sim. Nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isso é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. E é interessante que nesse momento ele é interrompido, né, por Festo, né, e diz: se você está louco, tu estudou demais, Paulo, né, tá muito louco, né. Então muitas vezes nós nos constrangemos, vamos dizer assim, a falar do Senhor, né, e pensar o que o outro, né, vai pensar, né, Então, ser testemunha independe disso, né? Do que o outro vai pensar, né? Nós temos que agir como testemunhas, né? E até porque o Evangelho é loucura para aqueles que não creem, né? Isso. E para nós é o poder de Deus, né? Paulo diz isso. Né? Em 1 Coríntios 1,18, vê essa palavra, né? Justamente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém. Amém. Isso mesmo. E Paulo pôde dizer, né, no fim da sua vida: eu combati o bom combate, né? Eu cumpri a minha missão e guardei a fé. Então, queridos, essa é a nossa vida também. Amém. Bem, creio que o apelo do Espírito Santo nesse fim dos tempos, o fim se aproxima e esse evangelho precisa ser ainda pregado a muitos que não o conhecem, porque o Senhor tem uma misericórdia, um amor muito grande pelos perdidos. E nós precisamos ter essa mesma misericórdia, esse mesmo amor. Nós queremos que o Espírito Santo nos motive a todos nós a sermos essas testemunhas fiéis e remir o tempo para que isso realmente possa ser verdade na nossa vida, na vida da igreja, e nos estimularmos mutuamente, né? Amém. Porque essa é a mensagem que estamos meditando nesse dia. Amém. E que estejamos fortalecidos no Senhor. Paulo, como nós vimos, foi fortalecido. O Senhor se colocou ao lado dele e o Senhor está conosco, né? Até o fim dos dias, fim dos tempos. Então que estejamos fortalecidos no Senhor para sermos verdadeiras testemunhas
com intrepidez, falando, anunciando o reino, falando do Senhor Jesus, onde quer que estejamos. Amém. E ele disse, né? Toda a autoridade foi dada a Jesus. Amém. E eis que estou convosco todos os dias. Hoje ele está conosco para essa missão. Amém. Amém. Deus abençoe vocês nessa meditação. Deus abençoe.